Um feliz sábado, pequeno grupo. Fazer mais uma oração, por favor? Senhor Deus, nosso Pai Celeste que habita nos céus, mais uma vez estamos na Tua presença para te pedir para Tu guiar essa palavra, essa mensagem. Toca no nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu escolhi um tema sobre a volta ao primeiro amor. É um tema muito bonito. Porque eu também teve momentos na minha vida que parece que eu esqueci daquele fervor, daquela adoração. A gente às vezes deixa as coisas dessa terra tomar conta do nosso dia a dia, da nossa vida, e acaba indo para o esquecimento. Então, quando Jesus nos chama de volta ao primeiro amor, ele não fala em teoria, ele fala com base em uma história real. E para falar dessa história real, eu vou trazer um pouquinho da igreja de Éfeso. Por que a igreja de Éfeso? Porque meio que foi lá que tudo começou. Era uma igreja fervorosa, numa cidade poderosa, porque aquela cidade super pessoal adorava deuses. Lá ali estava o templo de Diana, ou Ártemis, que fala, né? Que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, no mundo antigo lá. E foi lá que Paulo pregou com muita fé, e muitas daquelas pessoas se converteram. Queimaram os livros de feitiçaria, a palavra de Deus cresceu de uma forma que já quase não cabia pessoas dentro da igreja. Eu vou ler Atos 19, 18, 20, só para confirmar isso que eu falei dessa igreja. Começando no 18. Também muitos dos que creram vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu valor, achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa igreja teve grandes líderes, Paulo, Timóteo, apóstolo João. E mesmo com tanta estrutura e conhecimento, o amor que estava lá com aquele povo deu uma esfriada. E Jesus, lá em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 2, 3, mostra que reconhece as boas obras da igreja, né? Porque Jesus fala, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e têm perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, lá em Apocalipse 2, 2, 3. O que Jesus queria dizer? Por que ele fez esse elogio? Porque Jesus começa a mensagem, conheço as tuas obras. Mostra que Jesus observava atentamente a igreja que o Paulo estava ali liderando, que o apóstolo João também estava fazendo grandes pregações ali. Nada passa despercebido. E o teu labor? O que Jesus queria dizer com o teu labor? Refere-se ao trabalho intenso que aquela igreja tinha. É como se fosse hoje a sua igreja aqui que o irmão está liderando. Deus reconhece as boas obras, reconhece esse labor, essa perseverança. A gente estava conversando aqui na escola sabatina, como é difícil, né? Um sábado, que é um dia glorioso, que é o sábado do Senhor, é o sábado que, não que os outros dias não sejam importantes, os outros dias são importantes a gente servir a Deus também, mas no sábado, que é o dia do compromisso com Jesus, o compromisso que eu falo não é aquele compromisso de rotina, é aquele compromisso da gente abrir o coração, da gente servir. Eu falo que eu sou mais da escola sabatina do que o resto da semana. Porque é um dia, assim, que eu acho mais especial pra gente estar na casa do Senhor, pra gente glorificar, porque é o que o Senhor nos ensinou. Porque muitas vezes, durante a semana, na correria, não dá pra gente ir pra igreja, assim. Então, pelo menos o sábado, que é o dia do nosso descanso, que a gente tem que estar na presença de Deus. Então, Jesus falava isso, conheça o teu labor, o trabalho intenso e dedicado da igreja. Porque eles eram daquela igreja de Éfeso ativos, eram cristãos ativos, que pregavam. A tua perseverança, apesar das perseguições daquela época, eles não viam essa dificuldade, eles ficaram firmes e constantes na fé. E eles não podem suportar homens maus, eles tinham discernimento moral, eles ficavam separando eles eram rígidos na doutrina cristã, para que aquelas pessoas servissem a Deus de coração sincero, que não se misturassem com o pecado. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então era isso, a igreja doutrinariamente firme, eles falavam os ensinamentos e rejeitavam os falsos líderes. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aí mesmo sofrendo por amor de Cristo, não desistiram e não se cansaram. E isso é uma mensagem, assim, para o irmão. Às vezes as pessoas falam, vem para cá,
que tem mais gente, porque às vezes as pessoas acham que Deus está no lugar que tem 200 pessoas. E não foi isso que Deus ensinou. Deus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele estará lá. Então, por mais que tenha 200 pessoas, às vezes aquelas 200 pessoas não estão na mesma comunhão, não estão interessadas em servir a Deus. Às vezes é só para fazer um número. Não que eu estou dizendo que as igrejas que têm 200, 300 pessoas estão fazendo um número, mas muitas vezes é para ir lá, se aparecer, falar que olha como essa igreja tem bastante gente. E aí o amor tá frio, não volta ao primeiro amor. E aí o irmão aqui, com essa perseverança aqui, nesse compromisso com Deus, nessa missão, às vezes com 2 ou 3 aqui que a gente tá, o Senhor tá conosco. E eu fico com pena daqueles que não vêm. Porque assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que não vêm por dificuldades, limitações físicas e tal, e aí a gente tem que ter uma compreensão também. A gente sabe que Deus compreende também, mas tem pessoas que por qualquer coisinha não vêm à igreja no sábado. Eu tô cansado, vou dormir. Não vou hoje, eu já fui na segunda, quarta e sexta na igreja, já fiz a minha parte. Mas eu tenho um pouco de pena dessas pessoas, porque às vezes a bênção dela tá no sábado. E assim, eu falo, como eu estava dizendo, bênção espiritual e bênção material. Eu busco, assim, a Deus constantemente, e sempre que eu falo assim, tô cansada hoje, mas aí eu lembro, eu falo, mas hoje o Senhor tem uma bênção especial para mim. E é sempre bom, porque eu venho na escola, estudo a escola sabatina e aprendo tanto. Às vezes eu vejo o irmão falando assim da parte histórica, eu amo ouvir, porque eu aprendo muito. Tem coisas que eu não sei, né? Porque a gente não estuda tão a fundo, estuda, mas tem coisas que a gente não estudou ainda. E aí eu aprendo tudo na escola sabatina. Essa é uma bênção espiritual que o Senhor traz para nós, né? E só que aí Jesus reconhece essa igreja, essa perseverança, esse compromisso, mas lá em Apocalipse 2:4 ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui está o ponto-chave, irmãos. A igreja manteve a estrutura, mas perdeu aquele fervor, aquela consagração. Continuava firme doutrinariamente, mas o relacionamento com Cristo havia esfriado. Volta a falar. Às vezes tem aquela igreja, aquela cerimônia, entra aqui a fila, você fica, aquelas crianças vai fazer de tal forma, aquela doutrina rígida, aquelas roupas, troca as roupas, irmãs, coloca todos os tipos de camiseta, uma faixa no pescoço. Não estou criticando, eu só estou falando que às vezes tem toda aquela cerimônia, mas é uma questão totalmente doutrinária, para que as pessoas de repente vejam, olha como essa igreja está firme, mas cadê o primeiro amor? Cadê aquele fervor verdadeiro? Aí acaba se tornando uma rotina religiosa sem paixão, uma obediência sem intimidade. Faz tudo certo por fora, mas por dentro, como que tá esses corações? Como que estão essas pessoas nas suas casas, no seu momento de dormir? E eu tenho várias causas na justiça, né? Porque, como sabe, eu sou advogada, várias causas na justiça para os meus clientes e para mim também, que eu fico, assim, muito ansiosa para que dê certo. E aí, na semana passada, eu pedi oração porque eu tinha um processo na justiça que o banco tinha oferecido um acordo para a gente finalizar o processo. E eu não sei por que eu não aceitei esse acordo. E aí, depois que passou, o banco apelou, e aí esse negócio ia se estender por muitos anos. Aí eu falei, Senhor, por que eu não aceitei esse acordo? Aí tentamos entrar em contato com os advogados depois que saiu a sentença, porque a sentença saiu favorável um pouco à parte, uma parte de cá e favorável um pouco à parte de lá, só que mais favorável para o banco. Eu falei, por que eu não aceitei esse acordo? E fiquei angustiada, até conversando com você, né, Ana? Falei, nossa, eu devia ter aceitado. E comecei a orar, pedi oração aqui na igreja, e mandei mensagem para os advogados, a minha colega advogada mandando, e eles não respondiam. E aí eu estava comentando que eu tive um processo que eu fiz para o meu pai contra uma empresa aí de energia, e eu nunca tinha visto a audiência de conciliação em segunda instância. Eu já tinha visto, eu já tinha ouvido falar, assim, na teoria, mas é algo muito remoto, assim. E o desembargador obrigou a gente a fazer aquela audiência de conciliação, obrigou. Não, tem que fazer. Eu falei, nossa, pai, fui lá na casa do meu pai, 82 anos, tem que participar de uma audiência, foi online e tudo. Aí eu já sabia que não dá nada, a empresa não quis fazer acordo, porque a audiência é para tentar uma conciliação, não quis fazer acordo, aí terminou a audiência, eu falei, eu sabia, não sei para que fizeram essa audiência, que bobeira, que bobagem. Passou, quando chegou nesse processo, eu não tinha argumentos para fazer essa apelação, e o banco silenciou, eu mandava lá para fazer o acordo, silenciou. Aí Deus me trouxe essa prática, falou assim, peça audiência de conciliação em segunda instância. Eu não tinha um argumento.
E o Senhor me mostrou que fez isso naquele processo para eu saber que tinha essa possibilidade. Porque às vezes, na prática, se a gente não passa por situações, a gente não sabe fazer. E aí eu pedi audiência de conciliação, aí o banco entrou em contato, porque eu acho que ele pensou, ela vai conseguir. Entrou em contato e a gente fechou o acordo da forma que a gente queria e deu tudo certo. E foi um peso que a gente tirou das costas, assim, foi maravilhoso. Eu agradeci muito a Deus, porque eu vinha orando, eu não conseguia dormir por causa disso. Assim, e Deus é maravilhoso, por isso que eu falo, esse primeiro amor, essa vontade de servir a Deus que a gente tem que pensar que é uma forma do Senhor nos abençoar, para a gente fazer a nossa parte, com servidão ali para Deus, e Deus vai fazer a parte dele. O que seria esse primeiro amor? Se é aquele fervor da conversão. Vocês já passaram por isso, depois do batismo? É uma coisa tão linda, né? A gente sai querendo pregar para todo mundo, dar estudo e orar com todo mundo, ver uma pessoa abatida. Não, vamos orar. Vamos falar das coisas de Deus. Vamos fazer... Nossa, 2 ou 3 reunidos, Deus já está aqui. E começa aquele fervor, né? Esse é o primeiro amor, o amor da conversão. Mas com o tempo, a rotina espiritual, aquela, como eu disse, vai esfriando, a gente começa a fazer as coisas por costumes, apenas para cumprir uma doutrina, e simplesmente esquecemos daquele meu primeiro amor. Pensando nesse primeiro amor, às vezes a gente já viu essa igreja com mais gente, e é difícil colocar todo mundo aqui, né? Um pouco vem durante a semana, um pouco vem durante o sábado, e dá um pouco de tristeza, né, na gente, dói assim na gente, porque seria um momento para a gente clamar a Deus por tudo que está acontecendo nesse mundo. Esse mundo está muito difícil de viver, a gente está vendo muita injustiça, tanto aqui entre nós, pessoas comuns, quanto no judiciário. É um momento que a gente tem que se achegar a Cristo, pedir com fé, todos juntos, porque o clamor, como a gente viu na escola sabatina, o que o povo fez lá no Egito? Como que eles conseguiram tocar no coração de Deus? Todos eles se reuniram, todos aqueles escravos, os israelitas, se reuniram para pedir. Por isso que é interessante quando a gente se reúne aqui, pedir oração. E a gente tem que pedir mesmo, porque juntos somos mais fortes e toca no coração de Deus. Não que uma oração única nossa feita em casa não toca sim, porque Deus está sempre esperando que nós ali nos acheguemos a Ele para orar, para pedir, para agradecer, mas é muito forte quando nós nos reunimos, é muito forte. Pedro é um exemplo também que caiu, mas depois voltou ao primeiro amor. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, e lá em Mateus 26, 33, ele até fala, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Olha o primeiro amor que ele estava sentindo ali, mas assim que o jogo virou ali, que Jesus estava sendo perseguido, já estava sendo levado, ele foi o primeiro a negar, né? Mas quando Jesus virou e olhou para Pedro, lá em Lucas 22, 6, 1, aquele olhar não foi de condenação. Jesus não nos olha com condenação. Mesmo quando a gente está frio na presença de Deus, Ele às vezes manda uma mensagem para a gente voltar, para a gente tentar ver em que parte que a gente deixou a nossa fé. Então Jesus não descartou. Após a ressurreição em João 21, vemos que Jesus procurando Pedro novamente. Ele não veio cobrar a negação, ele fez apenas uma pergunta. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele perguntou 3 vezes, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro voltou naquele momento ao primeiro amor, foi cheio do Espírito Santo, pregou no dia de Pentecoste e 3.000 pessoas se converteram, conforme a gente vê lá em Atos 2:41. Olha como o poder de Deus, quando a gente volta ao primeiro amor, faz milagres. Imagina pregar para 3.000 pessoas e elas se converterem. Olha como o Espírito Santo desce quando a gente volta a esse primeiro amor, quando a gente clama por esse primeiro amor, porque é difícil, é difícil ter fé. Eu nesse processo que eu contei para vocês aqui agora, eu orava, lembrava dessa audiência de conciliação, porque eu falei, tenho certeza que Deus me deu essa audiência de conciliação para eu aprender aqui na prática que eu podia fazer isso. Então eu tenho certeza que Deus vai honrar e vai me dar esse acordo. Eu tenho certeza, mas aí vinha uma vozinha e falava, será? É difícil, a gente ora com fé, você perde o sono, fica na ansiedade, e a gente não pode deixar esse será atrapalhar a nossa fé, não pode. Eu tive uma amiga, né, tenho uma amiga, que logo, um pouquinho antes de eu batizar, ela é de uma outra igreja. Um pouquinho antes de eu batizar, eu já estava quase me preparando para o batismo, e eu estava passando umas provas muito difíceis, com umas coisas muito difíceis dentro da minha família, tinha questão de financeira também.
E aí eu estava no escritório e eu vendia até roupa na época. Precisava de dinheiro de uma forma, porque não tinha, era pós-pandemia, não tinha tanto cliente. E também os clientes que tinham eram aqueles que é para receber depois. Então eu estava desesperada, tendo que pagar aluguel de escritório, pagar a internet, pagar todas as despesas e estava entrando pouco dinheiro. E essa amiga chegou a vir comprar um vestido. Eu tinha as roupas lá no escritório, assim. E ela foi lá experimentar o vestido. Aí eu falei assim, sabe, eu amo tanto a Deus, falei para ela. E eu creio que Jesus vai me transformar cada vez mais. E eu quero falar muito em Jesus, mas as pessoas me chamam de fanática. Porque ela falou assim, eu entendo você, Leila, eu entendo. Porque eu ando assim também. Vamos sentar para conversar? A gente estamos lá para conversar. Ela falou assim, eu saio na luz do sol, o brilho do sol toca na minha pele, o quentinho do sol, e eu falo, obrigada, Jesus. E ela começou a me contar da vida dela, uma fé muito grande, assim. Como eu disse, é de outra denominação, e eu senti que, querendo ou não, Deus trouxe aquela pessoa ali para me trazer essa mensagem. Eu fiquei um pouco triste esses tempos para trás, que eu estou praticando um esporte, e ela pratica esse esporte. E aí tava um pessoal, eu cheguei, eles estavam fazendo um churrasquinho assim, eu estava com meu marido, a gente chegou, ô Leile, quer uma cerveja? Aí eu falei, não, muito obrigada, eu não bebo. E ela olhou para mim assim, com um copo de cerveja na mão. Aí ela falou assim, Leile, eu também não bebia, mas eu tô tomando uma cervejinha. Isso não tem problema nenhum. Aí eu falei, não, fique em paz. Eu falei, cada um conhece os propósitos da sua vida. Eu falei, antigamente, irmãos, eu bebi um vinho, uma cerveja, mesmo quando eu era da outra igreja, porque nunca teve uma proibição nesse sentido. E aqui não só, eu parei de tomar cerveja, vinho, antes de me batizar. Porque eu fiz um voto na presença de Deus. Uma vez eu tinha bebido uma bebida forte, e eu parecia que eu ia entrar numa coma alcoólica, porque eu não sou boa para beber. Então você não está acostumado. E a gente estava viajando, e eu lembro que eu orei, eu não conseguia deitar minha cabeça no travesseiro, eu orei e falei, Senhor, eu faço um voto aqui agora. Se tu me permitires que eu deite nessa cama e durma, porque eu não conseguia, nada que eu fazia dava certo. Era uma sensação até de morte, sabe? Era uma coisa horrível, assim. Se tu me ajudares a que eu consiga dormir. E meu marido estava embaixo, a gente estava tipo num resort, ele estava embaixo com a Alice. Eu não tinha nem condição de ir lá chamar para me ajudar. Então eu estava sozinha. Porque como que eu ia fazer? Ia sair gritando? Não tinha como, né? E aí eu falei, vou pedir para aquele que tudo pode, tudo sabe. Me perdoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, me perdoa por eu ter bebido, mas me ajuda, eu faço esse voto. Isso foi de 2020 para 2021. E eu parei de beber, nunca mais coloquei uma bebida alcoólica na minha boca. E eu contei esse testemunho para eles. Então, gente, eu não bebo por causa disso. E também, agora, eu tô num outro caminho, né? A gente não pode misturar os caminhos aí. Aí ela falou, aí ela ficou, assim, sem graça. Não falo isso para me vangloriar, mas eu fiz um voto e tem muito voto que a gente faz, a gente tenta cumprir, às vezes não consegue, né? Mas esse voto, em nome do Senhor Jesus, eu consegui. E fico muito feliz com isso, né? Como que nós vamos voltar ao primeiro amor? Como que a gente consegue esse caminho da restauração? Lendo mais a Bíblia, cantar com fervor, reunir, continuar, por exemplo, essa missão que o irmão tem aqui, não parar de jeito nenhum. Que aí o irmão vai sempre continuar no meu primeiro amor. Essa missão que o senhor tem aqui, parece que não tem importância, parece que não vai dar resultado, mas vai dar. Essa fé que a gente tem que ter, que vai dar. Toda vez que eu estou aqui na frente, eu olho os bancos vazios, eu falo, Senhor, eu tenho fé que essa igreja ainda vai encher, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque não é encher de qualquer pessoa, é encher com pessoas com vontade de ouvir a palavra, com sede, com aquela missão também de espalhar a palavra de Deus, sabe? Então, é uma forma da gente pensar assim, onde que nós caímos? Quando que começou esse esfriamento? É um autoexame que a gente tem que fazer. Porque todos nós, por algum momento, a gente passa por isso. E aí, quando a gente descobre e faz esse autoexame, uma forma de nós chegarmos nesse primeiro amor de novo é nos arrependermos. Eu contei essa obra do voto, o que eu fiz? Eu tinha feito uma coisa errada, mas eu orei, me arrependi e falei para o Senhor que eu ia fazer minha parte ali, para Jesus fazer a dele. E quando Jesus fala, pratica as primeiras obras, é para que nós voltemos a orar com alegria, louvar de coração, buscar a presença de Deus como no início. Eu tenho uma amiga advogada, que ela tem tipo uma lojinha e assim, no fundo é o escritorinho dela. E às vezes a gente faz coisas juntas, só que ela tem 2 menininhas, agora ela é da congregação, né? Aí ela tem 2 menininhas, então ela não pode ficar saindo pra lá e pra cá. Então quando a gente tem que fazer algum processo, eu vou lá. É bem longe da minha casa, mas eu pego o carro depois do meu serviço e vou. E aí eu falo, vamos orar?
E a gente ora para os processos, sabe, é uma bênção. Às vezes, quando não ora no começo, ela, a gente não fez a oração, vamos fazer a oração. E Deus tem dado um resultado para nós. Assim, eu não acho que seja mérito nosso, mérito de Cristo. Por quê? Porque a gente coloca Ele acima de tudo. Eu já contei aqui como eu fiz minhas faculdades, como que eu passei na UAB, como eu me tornei advogada, como eu me casei com um marido bom, que a gente tem condição de fazer as coisas, tem condição de dar uma vida mais digna para nossa filha. Tudo isso faz parte de uma segunda glória que Deus me prometeu. Então eu não posso esquecer disso. Por isso que eu sempre oro para os processos, coisas assim que eu tenho certeza que outras pessoas na área não fariam e nem acreditam, porque essas pessoas não têm o primeiro amor, né? Eu contei esse testemunho sobre esse processo porque Deus respondeu minha oração. Foi um momento assim, hora que eu consegui, que nós mandamos comprovantes para o advogado e protocolamos lá para o juiz homologar o acordo, parece que tirou um peso das minhas costas. E eu falei, Senhor, eu só tenho que te agradecer, porque não tinha mais jeito. E tu me preparaste esse milagre. Então, isso que estava parado há tanto tempo, Deus destravou na minha vida. E eu sei, irmãos, que Deus só está cumprindo as promessas da minha vida, porque eu também não estou com preguiça e nem desmotivada para servir a Deus. Quando o irmão me convida para trazer uma mensagem, qual a primeira vontade que dá falar? Não, não quero, porque eu não sei falar direito. Apesar de ser advogada, eu não falo direito. Geralmente a gente faz tudo no papel ali, para escrever é mais fácil. Então eu não gosto muito, parece que eu não sei falar, parece que a gente na presença das pessoas a gente fica mais ansioso, né? Mas ao mesmo tempo que eu tento falar não, uma voz fala sim, porque você sabe que você precisa de mim. Você precisa de mim. Não é que estou barganhando com Deus, mas a gente tem que estar disposto. Vai querer ser a secretária? Não. Mas só tem nós aqui. Se nós não aceitarmos os cargos que a gente está se propondo a fazer, quem vai fazer? Eu contei pro meu marido, ele falou, mas você não dá conta nem de fazer o serviço aqui, como que você vai? Eu falei, não, mas o irmão falou que é fácil. Você não dá conta nem daqui do seu serviço? Você tá sempre correndo? Eu falei assim, olha, eu não sei nem como que é, mas eu vou cumprir, porque Deus está me colocando em lugares que eu nunca imaginei que eu estaria. Ontem minha sogra chegou na minha casa e eu estava lá passando ainda, porque a gente escreve o texto, pensa no sermão, e a gente quer continuar lendo ali, para a gente saber o que a gente vai falar, para a gente não se perder ali nas palavras, né? Eu, pelo menos, gosto de ficar repassando, vendo se eu acrescento alguma coisa, lendo o texto bíblico para pegar alguma condição histórica ali que a gente não sabe, porque é só lendo mesmo que a gente consegue aprender. E aí minha sogra entrou na minha casa, Leile, né? Foi me procurar, eu estava no escritório, eu falei, ai, dona Vilma, eu estava ouvindo um louvor bem baixinho, e estava lá fazendo o estudo. Aí eu falei, tô aqui estudando, que amanhã eu vou levar mensagem. Aí ela falou, quem te viu e quem te vê. Ela falou assim, teve um pastor que profetizou para mim que você ia pregar, que você ia levar as mensagens para todo mundo, que você ia pregar, que você ia ser uma mulher de Deus. E na hora eu falei, até parece, porque é na época que eu era do mundo, que eu bebia uma cerveja, que eu saía com as amigas, né? Então, assim, ela via aquela Leiliane externa, e às vezes esse pastor aí, que eu não sei quem é direito, profetizou, falou, não, a sua nora vai ser uma missionária, vai pregar muito na igreja, vai falar, e falou muitas coisas para ela. E ela falou assim, eu nunca acreditei, agora eu vejo para você é uma mulher de Deus. E aquilo lá acalentou meu coração, porque não é mérito meu, eu sei disso. É muito difícil nós servirmos a Deus. E aí essa mensagem também serve para mim. Eu queria voltar nesse primeiro amor. Então, só para finalizar, irmãos, é um sermão rápido, porque também não precisa de muitas palavras para a gente falar esse tema. O meu apelo final, assim, é como se Deus estivesse perguntando para a gente, o que nós podemos fazer para voltar nesse primeiro amor? O que nós podemos fazer para nossas orações ser mais fervorosas, termos mais fé, sem desconfiar, sem aquela desconfiança que eu falei, nossa, Deus vai fazer, mas será? Tirar esse será, acreditar de verdade, cantar o louvor com louvor mesmo, com fé, não só um cântico, só como se você estivesse cantando de qualquer jeito. E não deixar que a presença de Deus saia do nosso meio. E Deus está perguntando isso para nós fazermos essa pergunta e esse retrospecto na nossa vida, não para nos acusar, mas porque Ele sente saudade da gente. Ele sente saudade da fé, dessa nossa vontade de servi-lo, dessa nossa vontade de pregar, de pôr em frente a missão.
Eu vejo a Gabi, quando ela está aqui na frente, fala tão bem, uma menina de fé. Deus está muito contente com você, eu tenho certeza, porque é uma menina muito jovem. Quantos anos você tem? 16? 16 anos. Como é difícil. O mundo, se o mundo fosse ruim, as coisas, a gente sabe que é ruim no sentido literal, mas as coisas que oferece ali são legais, porque se não fosse legais ninguém ia, né? Eu vejo assim, minha filha, eu tenho que trazer ela para a igreja, eu tento trazer, mas ela veio quando minha sogra veio, mas assim, é difícil. Aí, por quê? Quer ficar no jogo, quer ficar não sei o quê. Aí o pai leva nas festinhas. Esses tempos atrás, vamos na festa junina. Eu falei, vai levar minha filha pra idolatria? Ai, mãe, é idolatria? Eu falei, é idolatria. É festa pagã de santo. Ai, Wagner, você vai levar minha filha? Pai, não tem nada a ver, gente, porque ele não é de igreja nenhuma, né? Mas eu fico triste, assim. Eu oro para Deus trazê-los para a presença de Deus, porque eu sei que esse mundo aí tá perdido, só tem coisa ruim, não tem nada de bom. E eu quero que eles voltem, porque meu marido, uma vez, apesar de ter sido de outra igreja, já foi obreiro de uma igreja. Conhece a palavra, sabe? Às vezes ele discute um pouco a Bíblia ali, quer discutir, mas eu procuro não entrar muito em discussão, porque senão vira uma briga. Mas ele conhece Cristo, é cristão. Então, para Deus trazer esse primeiro amor para minha família também. Amém. Aí eu queria que você colocasse aquele louvor para a gente cantar, e depois eu faço oração. É um louvor ontem que eu estava pensando para Deus restaurar a fé em nossos corações, para Deus nos trazer. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os seus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaurar. Meus sonhos, restaura meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença para orarmos, Senhor. Após essa mensagem, nós te pedimos, restaura a nossa vida, fortaleça a nossa fé para que nós possamos te servir com amor, com missão, Senhor, com compromisso de amor, Senhor. Abençoa esta igreja nesta cidade, traga as pessoas para que elas também venham com fé, Senhor, que elas tenham sede de aprender a Tua palavra. Faça a Tua vontade no Seu tempo, nós não conhecemos o Seu tempo, porque muitas vezes nós temos pressa, nós queremos ver as coisas acontecerem de uma forma mais rápida, mas o Seu tempo, Senhor, é diferente do nosso. Então nos dá ânimo, Senhor, para que nós possamos continuar sem desanimar. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.